Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Enfim, professor Neto aqui mais uma vez para falar com vocês do nono ano, para quem mais quiser ouvir. A gente vai dar continuidade hoje. Aliás, eu vou falar hoje de um tema recorrente em nossas vidas, certo? Diretamente em nossas vidas. Só antes de eu entrar no tema da aula de hoje, eu quero só repassar um pouco do que eu falei anteriormente, nas aulas anteriores. Bom, eu discuti um pouco com vocês sobre a globalização atual, na aula, especificamente na aula passada, eu falei um pouco sobre o bloco econômico, né, que é essa tentativa governamental de unir nações em prol de algum objetivo, seja ele econômico, social, monetário, político, enfim. Uma tentativa de erguer nações em prol de um objetivo em comum, né, feito por esse acordo. Dei exemplos da União Europeia, do Mercosul, que são, por exemplo, a União Europeia, a união de alguns países na Europa, que é digamos assim, o bloco mais bem estruturado hoje no mundo. Mas nós temos diversos outros, inclusive o Mercosul. Qual o objetivo desses blocos? O objetivo, como eu havia dito, era o quê? Esse fortalecimento, né, de nações em prol de um objetivo em comum. Por que o surgimento dos blocos? Bom, com o fim dos conflitos ali, aliás, com o fim principalmente da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa ficou devastada e tudo mais, esses países eles precisavam, eles tiveram a sacada, eles tiveram a competência moral e social de falar assim, galera, a gente precisa se unir, porque senão a gente vai ficar para trás. Estados Unidos aí saiu extremamente potente tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, já encabeça um novo conflito com a União Soviética na época, em prol da hegemonia econômica do mundo. E aí a Europa e outros países não podiam ficar muito para trás. Então o que eles fizeram? Se uniram em busca aí de um crescimento econômico, social, enfim, político, né? Ponto. Dito isso, a gente leva em consideração o quê? Que todos esses aspectos são fundamentais da chamada globalização. Né? Nós estamos vivenciando hoje o processo de globalização mais do que nunca, né? Com esse coronavírus aí, a gente vivenciando esse processo em que um vírus que começou do outro lado do mundo está nos afetando aqui no interior do Brasil, em Goiânia. Então, olha para vocês verem como a globalização ela vem sendo trabalhada, mesmo de uma forma não tão positiva assim, mas ainda assim visível a nós hoje. Nós estamos vivenciando essa quarta fase da revolução, da fase do capitalismo. Nós estamos vivenciando esse processo de globalização, né? Da facilidade de transporte, da facilidade de comunicação, de uma moeda integrada. Então, claro que cada estado tem a sua moeda, mas querendo ou não, nós temos uma moeda praticamente global que seria o dólar. E que fatos como esse vírus afetam a economia global, haja visto aí os comércios fechados e tudo mais, a galera precisando da ajuda do governo para conseguir sobreviver. Então reparem como a globalização está impregnada em nós, certo? Mas esse não é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre diversidade cultural, tá certo? Que tem a ver com o processo de globalização também. Por quê? Porque são dois pontos opostos. O primeiro o processo de globalização tem alguns pontos positivos que seriam basicamente essa integração do mundo, né? Essa interdependência de países, nações e pessoas. Do outro lado, a gente tem a perca da identidade nacional, da identidade cultural de cada cidadão, ou de cada nação, melhor dizendo. A gente vai perdendo um pouco da essência de cada nação para querer padronizar
a todos num processo de aculturação. Reparem o prefixo a, né, que significa essa perca, né? A perca da cultura, a perca da identidade, né? Haja vista a história recorrente do Brasil. Hoje, por incrível que pareça, nós temos pessoas nesse país que acham, inclusive, nossa, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas pessoas ligadas a mim, cara, muito próximas. Outro dia eu tava tendo uma discussão que pessoas daqui do Brasil, 2020, que acham que os nossos indígenas, os poucos que restaram do massacre, da chacina que foi, o genocídio que houve nesses pouco mais aí de 500 anos, estão errados. Estão errados, né? Eu não vou nem entrar no mérito político, mas vocês já sabem, aquele que não deve ser mencionado, ele também acha isso, né? Ele acha que os indígenas estão errados. Estão errados. Nós estamos sobre a terra deles, nós invadimos suas terras, nós massacramos suas famílias e os poucos que restaram ainda estão errados. Olha que absurdo. A nossa cultura, né, velho? A nossa identidade foi morta. Foi morta. O pouco que sobrou, a gente não dá valor, a gente não cria empatia, nós não queremos nada. Parece que a gente não aprende nada, né, com o passar do tempo. Outro dia eu vi uma notícia de que até mesmo queriam se aproximar das tribos indígenas que ainda não têm contato com o homem branco na Amazônia, para catequizar, pasmem, para evangelizar indígenas. Cadê o respeito cultural com o que é diferente de você? Quem foi que falou que aquele indígena quer seguir Cristo? Ou qualquer outra religião? Ele já tem a ideologia, o pensamento, a vertente, seja do que for, dele. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Respeitar. O mínimo que a gente tem que fazer é respeito, é ter respeito para com o próximo, respeito com o que é diferente de você, respeito com quem tem uma cor diferente da sua, com quem tem um gosto diferente do seu, uma opção sexual, não é nem opção, né? Falei besteira aqui, mas uma orientação sexual diferente da sua. Não é dever seu julgar e nem muito menos obrigar ou tentar fazer com que aquela pessoa pense ou seja igual a você, certo? O mínimo que a gente tem que fazer é ter o respeito com quem é diferente, com quem bom, enfim, com quem pensa diferente de você, beleza? E aí entra no ponto do quê? Da globalização. Por quê? Porque tem dois pontos aqui da globalização em relação à cultura. O primeiro é que um ponto positivo, digamos assim, é essa questão da comunicação, né? A questão da diminuição, digamos assim, do mundo em relação a interdependência entre nações e países, entre nações, pessoas, comércio, trabalho, enfim, comunicação. Quer dizer, hoje eu consigo conversar com um japonês ao vivo, através do meu aparelho aqui celular, falando uma língua que nem é a minha, por exemplo, inglês. Isso do ponto de vista social, isso do ponto de vista histórico, isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é uma revolução tecnológica, que é a quarta revolução. Começou já na terceira, mas a quarta vem ampliando esse patamar. Mas essa terceira revolução industrial junto com a quarta trazem essa questão pra gente que é absurdo, cara. É absurdo a gente ter essa comunicação facilitada, esse entendimento, né, das outras nações, esse entendimento do que é diferente de você, mas falta o respeito. Em contrapartida, o que acontece? Esse processo de globalização
também acarreta um processo de aculturação. O que seria esse processo de aculturação? Seria um processo de perca da identidade cultural de cada nação. Compreende? A gente perde um pouco da nossa identidade para a gente virar um padrãozinho global. A gente virar um padrão global. Exemplos, vamos ver aqui. As multinacionais, elas têm um papel interessante nessa questão de aculturação, que é o seguinte: se você pega, por exemplo, vamos colocar nomes aqui, McDonald's. Se você pega um McDonald's qualquer e entra no McDonald's, vamos pensar só em Goiânia, por exemplo. Se você pega um McDonald's, vai no McDonald's, entra no McDonald's, todo McDonald's que você entrar aqui em Goiânia será igual. Será igual. A cartilha do funcionário que trabalha lá vai ser igual. Eles vão falar a mesma coisa para você. Ah, é promoção, o que você quer? Big Mac, não sei o que lá. Tem drive-thru. A estética é igual. As cadeiras são iguais, os assentos, os banheiros ficam localizados mais ou menos, dispostos mais ou menos na mesma localidade. O balcão é igual, o pedido vai ser igual. O gosto do sanduíche é igual em qualquer McDonald's que você for. Padronização. O que isso significa? Qual que é o pensamento de uma multinacional igual ao McDonald's? Qualquer lugar do mundo que você for e tiver um McDonald's, ele vai ser igual. Ele vai ter aquele mesmo padrão. Talvez mude uma coisa ou outra para justamente trazer aquela identidade maquiada da cultura local para dentro de algo global. Mas mesmo assim, se você, por exemplo, for na Rússia e entrar no McDonald's lá na Rússia, você vai ter um sentimentozinho lá dentro do seu coração de que aquele lugar lhe é familiar. De que você tem ali um pouco de identidade com aquele local. Por quê? Porque você vê ele na sua cidade natal, na outra cidade, onde você for, você vai ter um McDonald's padronizado, certo? E esse processo de padronização afeta também a cultura. Porque quando a gente analisa, vamos supor, nós aqui brasileiros, a gente sabe falar, por exemplo, a gente é obrigado a falar inglês, tem que aprender inglês, mas a gente não é obrigado, ou a gente não necessita de aprender a falar tupi-guarani, sendo que é a nossa língua nativa, uma das, né, dentre tantas outras. Mas eu digo isso só para comparar. Olha como essa aculturação influencia. A gente aprende uma cultura global para virar um padrão, certo? Para virar um padrão. E isso a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, certo? Do nosso jeito. Outro exemplo, comida japonesa. Aqui em Goiânia a gente tem uma pseudo comida japonesa, né? Pseudo porque, cara, o japonês não põe creme cheese no salmão, né? Mas enfim. Quando a gente pensa nessa apropriação, isso já agora, olha esse outro conceito que eu tô colocando para vocês. Apropriação, quando você se apropria de uma cultura que não é sua. Comida japonesa em Goiânia. Ou exportação de artefatos indígenas para a Europa, sabe? Indígenas nossos. Então, esse processo de globalização é complicado nessa questão de culturas também. Mas, para finalizar, para esse vídeo não ficar muito extenso, é necessário que vocês tenham na cabeça de vocês que globalização faz com que a gente se padronize, ocorra um processo de perca da cultura e da identidade nacional, mas o principal aqui é a respeitar as diferenças, tá? Na próxima aula eu quero falar um pouco com vocês sobre luta de classes e movimentos sociais
que envolvem também esse processo, tá? A gente vai ter na América do Norte os Panteras Negras, aqui no Brasil os movimentos de classe, como o MST, enfim. Mas só para que vocês tenham esse balanço aí, a gente não pode perder, tem que ter esse equilíbrio, tá? Mas principalmente o respeito. Tranquilo? Espero que tenha ficado tudo claro. Exercício está no site, o vídeo já vai estar no site também. Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu, abraço.